Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, eu sou o Frank Bacurau e nesse vídeo eu quero falar de apetite, tá? Então, esse trabalho aqui saiu no Korean Journal of Family Medicine, né, uma revisão narrativa, tá, de 2025. Interações entre exercício, fatores ambientais e dieta na modulação dos hormônios reguladores de apetite. Implicações para atletas e indivíduos fisicamente ativos. Então, aqui no abstract tem três frasezinhas que já dá pra gente uma pitadinha do que ele está falando no artigo. Então, ele está falando assim, ó, exercício, condições ambientais, dietas são integrais na saúde e performance dos atletas, né? Entendendo como esses fatores interagem para influenciar os hormônios reguladores de apetite, é uma área de crescimento, de interesse crescente, ou seja, né, como que a dieta, o exercício influenciam o apetite, por exemplo, tá? E as condições ambientais também. E aí ele fala que é interessante conhecer isso porque se você conhece isso, você pode desenvolver estratégias personalizadas para os atletas e com isso potencializar a possibilidade de melhoria do desempenho deles, né? Bem-estar e desempenho atlético, tá? Então é um trabalho bem bacana, que ele vai falar um pouco de cada hormônio aqui e tal, mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que esse trabalho fala da chamada anorexia induzida pelo exercício, ou seja, diferentes trabalhos vêm dizendo que o exercício agudamente causa um efeito anorético. Aqui ele até mostra algumas coisas bem bacaninhas nas figuras que a gente vai ver. Então ele vai falando de alguns hormônios aqui, né, como colecistoquinina, GLP-1, grelina, peptídeo YY, e vai falando um pouco de cada um. Né? Então, por exemplo, ele fala que, embora ele não, nas figuras, por exemplo, não tenha a leptina propriamente dita, vou mostrar a primeira figura que já vou nela, essa figurinha aqui, ele fala, por exemplo, que a leptina é o hormônio supressor primário, aquele que tem mais efeito sobre os outros, né, que também estimula outros hormônios, como o GLP-1, que está na moda, em função aí de uso para controle de obesidade, diabetes tipo 2, né, que a leptina prolonga a sensação de saciedade, né, que tem um efeito um pouco mais forte. E uma curiosidade também que ele não comenta, mas é bom sempre lembrar que a leptina, diferente de muitos desses hormônios aqui, que geralmente são sinalizadores de curto prazo, ela parece que está associada à sinalização de longo prazo, o tamanho da reserva de energia. Né? Aí ele fala da grelina, então a leptina suprimindo o apetite, né? Suprimindo o apetite, aumentando a saciedade, aumentando o gasto energético. Aí ele fala que é liberada pelo tecido adiposo, ele fala da grelina, que está aqui, né? A grelina é liberada pelo pelo estômago, que estimula o apetite, que ajuda no controle da glicemia em jejum, que baixa, olha que interessante, diminui a termogênese, você vê que um hormônio que teoricamente está sendo liberado em jejum, ele estimula a fome, baixa a termogênese, você gasta energia, né? E gera, gera o craving, que é aquela sensação de você querer comer coisas frituras, coisas calóricas, coisas processadas. Tá? Então ele fala aqui do peptídeo YY, do PP, do GLP-1 como hormônio supressor de apetite, enquanto a grelina, por outro lado, como um hormônio supressor do apetite, estimulador do apetite. E aqui ele mostra o efeito, por exemplo, ele fala do HIIT, do CIT, né, que é o High Intensity Training, fala do HIIT, fala do de short, né, que é o HIIT, vamos dizer assim, o HIIT mais short, mais curtinho, fala do endurance e fala do treinamento de força. De certa forma, então, ele mostra aqui no caso da intensidade, que é importante, suprimindo os hormônios, o hormônio da fome e estimulando os hormônios que são promotores de saciedade. Com isso, você tem uma supressão do apetite. Então, muitos estudos mostrando a chamada anorexia induzida pelo exercício, tá? Então, isso aqui, ele baseou, né, em trabalhos que fazendo levantamento, então fala de caminhada acelerada, fala do HIIT, você vê que ele fala do exercício aeróbio, fala do treinamento de força, e como o próprio título diz, ele fala das condições ambientais, olha aqui, condições de hipóxia, altitude, né? Então, treinando baixo e vivendo alto, ele fala da alta altitude aqui, né, comentando. E aí eles vão falando aqui das situações. Mas olha que figurinha interessante. Nessa figura aqui, na primeira, só para voltar lá rapidinho, ele fala do exercício e da intensidade per se, somente da intensidade. Olha nessa aqui, ele mistura um pouco o tipo de exercício e a condição ambiental. Então ele está falando aqui, ó, condição exercitando na alta altitude, uma condição ambiental, né? Então, aparentemente, diminui a grelina, diminui a fome e tem um efeito supressor do apetite. Exercício em altas temperaturas, ó.
aparentemente aumenta o peptídeo Y, que é tirosina também é o nome dele, né? E diminui a fome. Então aqui diminui a fome pela diminuição, no primeiro caso, pela diminuição do hormônio da fome. Aqui diminui a fome pelo aumento do hormônio de saciedade. E aí, olha que interessante ele mostra aqui, que o frio, a imersão no frio, né? A imersão no frio ou exercício na crioterapia ou exercício na água, então imersão na água fria ou crioterapia, aumenta a motilidade gástrica, né? Ativando o sistema parasimpático e que aumenta a fome. Então é curioso, né? Já postei até um vídeo aqui no canal, mas às vezes a gente mostra que natação aumenta a fome. Mas não quer dizer que não. Cuidado, tá? De novo, esses daqui são efeitos no hormônio de apetite de curto prazo. Não quer dizer que nas 24 horas do dia vai necessariamente fazer com que você coma menos. Eles estão ajudando. Então é um efeito do exercício, contribuindo para o gasto calórico e ainda a supressão da fome de curto prazo, por 1 ou 2 horas depois, e maior saciedade. Tá? Então é isso que ele está contando aqui. Então ele colocou aqui os fatores ambientais, tá? Aqui tem todas as tabelas, os estudos que ele mostrou. Eu acho que tem mais uma figurinha mostrando que essa questão dos hormônios, dos exercícios, também estão presentes quando, por exemplo, a pessoa faz restrição calórica, então quer emagrecer. Agora, além dos casos anteriores, eu estava fazendo exercício. Aqui não, aqui eu estou fazendo uma restrição calórica, combino isso com exercício que a gente geralmente já faz, né? Recomendo fazer treinamento de força, tá? Ele está dizendo exercício de um modo geral. E isso aí vai ajudar a pessoa, que ela já vai sentir fome com a restrição calórica, mas vai ajudar a combater a fome como? Via aumento de hormônios de saciedade, o peptídeo Y, GLP-1, o GIP, diminuição da grelina, né? E aí o resultado da supressão do apetite e maior saciedade. Agora, olha que interessante aqui, ele fala que uma das coisas que parece que ajuda quando você está fazendo dieta é ter um bom café da manhã, que vai somar, ou seja, além do efeito de exercício, esse bom café da manhã, claro, você vai estar comendo menos calorias por dia, mas esse bom café da manhã vai ajudar você a controlar a fome no resto do dia. Então, gente, não queria me alongar muito nesse vídeo, já estou me alongando até demais, mas eu vou ver se eu faço alguns vídeos aí sobre controle de peso, sobre apetite aqui no canal. Esse era o primeiro, mostrando então basicamente a ideia da anorexia induzida pelo exercício, que é aquele efeito de diminuição da fome, aumento da saciedade nas horas que seguem do exercício, tá? De modo geral, isso é influenciado pelo tipo de exercício, a intensidade, né? Mas a condição ambiental também, um detalhe ali que eu falei para vocês foi a natação ou imersão na água fria, tá? Mas, de modo geral, então, fica a dica aqui que isso aqui são os efeitos de curto prazo. Então, vão ter os efeitos também no apetite de longo prazo. Quem sabe a gente faz uns vídeos aí pensando no efeito do apetite crônico. Então, esse aqui é um efeito agudo. É claro que se os agudos forem somados, você vai acabar tendo um auxiliar no controle das perdas de peso. Então, mais uma forma aí, por meio do qual o exercício pode potencialmente ajudar na manutenção do peso saudável, ajudar na perda de peso. Não é só gasto calórico, mas também via controle do apetite. Tá ok? Então é isso. Deixe seu like aí pro vídeo, dê sua graça, se inscreva no canal, dá uma força aí pro canal, tá? Tem bastante vídeo aí sobre os assuntos, a gente faz o vídeo sempre com muito carinho, mas eu preciso dessa força aí de vocês. Tá ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.